E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Estamos começando mais uma aula de geografia e nós estamos começando uma nova temática. Vamos falar hoje sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Vocês já pararam para pensar como seria o nosso futuro daqui, por exemplo, a 100 anos ou daqui a 200 anos? Se a gente for pensar pela a nossa faixa, pelo o tempo que a gente vive, que a humanidade vive, que ali em média de, aí, dependendo de alguns lugares, né, que é 60, 70, 80 anos, tem algumas poucas pessoas que passam dos 100 anos, mas, por exemplo, eu acredito que eu particularmente daqui a 200 anos ou daqui a 100 anos eu não estarei mais vivo, por exemplo. Eu tenho meus 31 anos, não estarei mais vivo. Eu fico pensando às vezes, como que será o futuro daqui a 100, 200 anos? Será que daqui a 100 ou 200 anos o mundo onde nós vivemos, as pessoas conseguirão viver aqui nesse planeta? Será que terá recursos naturais suficientes para que todas as pessoas vivam? Será que teremos uma temperatura boa? Será que teremos água para que as pessoas consumam? Será que, como que será o nosso futuro? Então, quando a gente estuda o meio ambiente e a sustentabilidade, a gente reflete sobre como será o futuro se nós não pensarmos no futuro. Futuramente aí, talvez eu serei pai, futuramente surgirão novas pessoas, né? Porque a humanidade é assim, morrem pessoas todos os dias, nascem pessoas todos os dias, mas como será o nosso futuro? Os novos humanos, novas pessoas, os novos seres vivos que nascerão, será que quando eles nascerem, será que eles conseguirão viver no nosso planeta? Então, quando a gente estuda sobre a sustentabilidade, a gente está tentando buscar e entender novos meios para que as nossas futuras gerações consigam viver no nosso planeta com qualidade, certo? Eu lembro aquele filme, eu acho que vocês já assistiram aquele filme Wall-E, do robozinho, que ficava aqui na Terra eliminando o lixo que sobrou na Terra e todo mundo que morava aqui, todos os seres humanos, foi para o espaço, né? E o Huawei, ele estava aqui limpando o lixo. Eu fico pensando, hoje, todos os dias nós produzimos lixo. Todos os dias. Agora, esse lixo que fica acumulando, 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 já pensou daqui a 500 ou 800 anos, por exemplo, vai ter tanto lixo? Então, a sustentabilidade, o estudo da sustentabilidade, busca o quê? Criar meios e formas para que nós possamos dar um futuro para as próximas gerações. Ok? Gente, primeiramente, ali o texto ele vai dizer que a expressão desenvolvimento sustentável é utilizada para designar o quê? Um modelo econômico que busque conciliar o desenvolvimento econômico, a preservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis. O que degrada, o que destrói o meio ambiente, muitas vezes, é o desenvolvimento econômico. Nós precisamos produzir ali açúcar, por exemplo, todo todo lixo, né? Quando se produz açúcar, isso se produz lixo, né? O que sobra ali, que é descartado, ou então a água utilizada ali na produção do açúcar é descartado, vira esgoto. E o desenvolvimento sustentável ele vai fazer o quê? O estudo do desenvolvimento sustentável vai tentar achar meios para que aquele sistema econômico não destrua o meio ambiente. Certo? As fábricas, por exemplo, que poluem o ar, né? Então, se a fábrica ela busca uma sustentabilidade, ela vai tentar diminuir a poluição do ar, buscar formas para poluir menos, para que haja futura, que existam as futuras gerações, para que essa fábrica consiga se sustentar por muitos e muitos e muitos anos e que não destrua o meio ambiente, certo?
Nós temos a Organização das Nações Unidas, que é um órgão internacional que busca desenvolver ações de paz, de saúde, de segurança das crianças, do meio ambiente. E segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para a ONU, o desenvolvimento sustentável é o quê? É definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, para a Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável é o quê? É quando nós buscamos satisfazer as nossas necessidades sem prejudicar o nosso futuro. Eu preciso de energia, então, por exemplo, estou usando aqui a luz ambiente, não ambiente, a luz artificial, que é da lâmpada, só que ela de uma vem de uma rede de energia e essa energia é produzida por uma hidrelétrica. Só que essa energia que eu estou usando aqui, ela poderia ser produzida por uma termoelétrica, que nós vamos estudar mais para frente, né, sobre termoelétricas e hidrelétricas. As usinas termoelétricas, elas usam carvão, por exemplo, ou diesel, que é extremamente poluente, polui muito o ar. Já as hidrelétricas não usam a força dos rios, da água dos rios. Então, as hidrelétricas são mais sustentáveis. Então, quando se fala sobre desenvolvimento sustentável, por exemplo, vamos construir uma usina de eletricidade, mas vamos construir uma usina de eletricidade sustentável. Então, vamos escolher a usina hidrelétrica, porque ela polui menos e ela não vai comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir as suas necessidades. Não vai poluir tanto o meio ambiente. Então, assim, até a própria ONU, ela criou alguns objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Né? Coloquei aqui para vocês verem, no livro didático não tem, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, para que haja uma sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável, é preciso cumprir esses 17 objetivos. Olha lá. O primeiro objetivo é erradicar a pobreza. Né? Quanto mais pobre, segundo a ONU, né, o país, né, quanto mais pobre, mais poluidor ela é. Né? Menos sustentável é. Porque não tem tecnologia suficiente para ser sustentável. Então, tem que erradicar a pobreza, erradicar a fome, né? Porque se você erradica a pobreza, você vai erradicar a fome, certo? Ó, saúde e qualidade. Valorizar a saúde e a qualidade de vida. Poluir menos os rios, o ar, né? O solo. Olha lá, ó, educação de qualidade, ó, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis. Nós vamos estudar mais para frente sobre energias renováveis. Olha lá, ó, empregos dignos, né, e crescimento econômico. Inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, ficou meio pequenininho aqui, né? Consumo responsável, né? Aquele consumo que a gente reutilize. Esses dias eu tinha um monte de pote de sorvete vazio. Eu falei assim, o que eu vou fazer com esse pote aqui? Eu vou jogar fora. Aí eu pensei, mas eu posso reutilizar. Então hoje eu utilizo os meus potes de sorvete como um guarda-treco. Tá bem mais organizado, porque meus trecos ficavam tudo bagunçado, hoje está tudo organizadinho. Então eu estou fazendo consumo responsável, estou reutilizando. Né? Combate às mudanças climáticas, o cuidado da vida debaixo da água, cuidado da vida na terra, sobre a terra, paz e justiça e parceria pelas metas. Claro que cada um desses objetivos tem uma explicação bem lógica, o porquê de cada um desses objetivos. Né? Se eu for tratar aqui com vocês, vai ficar muito extenso. Prometo a vocês que a gente vai debater um pouquinho melhor sobre esse assunto mais para frente, ok? Aí, a ONU e muitos órgãos internacionais,
identificar alguns países que são países mega diversos, ou seja, países que abrigam uma grande diversidade de espécies naturais, né, dentro de seus territórios. Há uma biodiversidade muito grande, plantas, de animais, de espécies de animais dentro de seus territórios. E o Brasil é o primeiro colocado entre os 17 países mais ricos em biodiversidade. Eu até citei aqui, coloquei os países aqui, não está na ordem, né? Então, segundo o programa ali, ó, PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, identificou um total de 17 países mega diversos, são países que têm uma grande biodiversidade. E essa grande biodiversidade ela tem que ser protegida. Ela tem que ser protegida. Muitos medicamentos para tratamento de algumas doenças, elas são retiradas da onde? Da natureza. Existem plantas ali na natureza que ainda não foram descobertas ainda, que podem criar remédios para curar doenças. Existem espécies de animais que ainda não foram descobertos. Já pensou a gente andar ali na floresta amazônica? Pode ter espécies de plantas e animais dentro da floresta amazônica que não foram descobertos ainda. Ou seja, a biodiversidade do planeta tem que ser cuidada, tem que ser preservada para que as futuras gerações consigam viver nesse planeta. Certo? Seguindo aqui. Ó, o texto vai dizer que a biodiversidade é o quê? Ela envolve toda a variedade de espécies de flora, fauna e micro-organismo e a relação entre os organismos vivos. Países localizados em áreas de climas quentes e úmidos, com vastas florestas e variedades de espécies, concentram a maior parcela dessa mega diversidade, embora enfrentem dificuldades para explorá-la de forma sustentável. Então, muitas vezes, ó, esses 17 países aí mega diversos, eles enfrentam dificuldade para explorar de forma sustentável. Então, por exemplo, tem uma área lá que é de floresta e a pessoa vai utilizar parte dessa área como área de cultivo. Então, muitas vezes a pessoa dona daquele território ali, ou daquela área, não sabe como usar aquela área de forma sustentável. Muitas vezes ela destrói tudo, então as espécies de animais ali deixam de existir. Pode ter uma planta ali que nunca tinha sido descoberta e é a cura do câncer, por exemplo. E através dela pode-se curar o câncer. Vai entrar em extinção, né? Então, essa é a grande dificuldade. É que muitos desses países que têm essas grandes megas diversidades de espécies da flora, fauna e micro-organismos, são países ali que têm dificuldade de explorar essa biodiversidade de forma sustentável. Então, o Brasil, por exemplo, criou ali a polícia e a legislação ambiental do Brasil. Então, o Brasil criou leis e regras e uma polícia para agir e fiscalizar e prender quem descumprir essas leis e regras, a fim de proteger e cuidar dessa grande biodiversidade. Então, foi criado ali o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, isso lá em 1985, hoje é só o Ministério do Meio Ambiente, né, que na década seguinte deu origem ao atual Ministério do Meio Ambiente, em 86. Em 1989 foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que nós conhecemos como IBAMA, que tem a responsabilidade de executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, conceder licenças ambientais e promover a fiscalização ambiental, entre outras competências. Então, o IBAMA é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente que tem o intuito, a responsabilidade de executar ações políticas nacionais para preservar o meio ambiente. Certo? Hoje, para se explorar uma área ali, para você, quero usar essa área aqui para cultivo, você precisa ter uma licença ambiental, tem que ir no IBAMA, pedir autorização,
né? Existem regras para você utilizar aquela área para o cultivo. Um exemplo, até para você construir uma casa, né? Existem regras, ou um prédio, ou um condomínio, precisa cumprir uma legislação, né? Não pode somente ir lá e construir um prédio. Não, tem que ter uma autorização, tem que cumprir as regras. Você não pode construir um prédio ou uma construção em uma área ali onde tem nascente de rio. Porque existem leis que proíbem isso. Essas leis e essas regras foram definidas pelo Ministério do Meio Ambiente juntamente com o IBAMA. O IBAMA também criou um INCBio, né? O INCBio é um órgão do Ministério do Meio Ambiente que busca proteger unidades de conservação e terras indígenas, como nós estamos vendo aqui, ó. O Brasil ele tem unidades de conservação e terras indígenas, são terras que pertencem ao Estado, que pertencem ao governo. Essas terras elas precisam ser protegidas com o intuito de preservar a fauna e a flora e os micro-organismos naturais dessa região. O Brasil ali, ó, no Brasil, o governo criou as unidades de conservação. E essas unidades de conservação, segundo o texto, são o quê? Espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Então, essas unidades de conservação surgiu com o objetivo, né, de proteger, de preservar, né, a fauna, a flora, né, e todos os seres que vivem em uma determinada região. Então, criou-se as unidades de proteção integral, né? Está dentro ali das unidades de conservação. Nas unidades de proteção integral, aqui, ó, o principal objetivo é manter a área praticamente intacta. Apresentam normas mais restritivas, não permitindo o consumo, a coleta ou qualquer tipo de danos ou recursos naturais. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o INCBio, criou essas unidades de proteção integral e essas unidades, elas não podem ser modificadas, você não pode ir lá, não pode consumir o que essa unidade produz, não pode coletar nenhum tipo de recurso natural ali dentro. E dentro dessas unidades de proteção integral, existem as categorias. Existem, por exemplo, ó, as estações ecológicas, que são o quê? Área de preservação com realização de pesquisas científicas e visitação com objetivo educacional. Então, são áreas que só atendem a esse público, que só tem esse objetivo. Temos ali a reserva biológica, que são áreas de preservação e recuperação dos ecossistemas alterados, permitindo apenas visita com objetivo educacional. Então, se eu quiser ir lá fazer um turismo, eu não posso. É somente com o objetivo educacional. Porque o objetivo da reserva biológica é recuperar uma área que foi destruída. Temos também os parques nacionais, que temos as áreas, que é uma área de preservação e de beleza cênica, com realização de pesquisas científicas, atividades recreativas e educativas. Seguido ali pelo monumento natural, que é uma área de preservação de lugares raros e de grande beleza cênica, com atividades de visitação. Pode ser propriedade particular também. Então, se existe uma área ali que é um lugar raro, que não tem em outro lugar, ou que tem poucos lugares do mundo, então cria-se dentro de uma unidade de proteção integral um monumento natural para proteger aquele lugar raro. Tem ali o refúgio de vida silvestre, que é uma área de preservação para a existência e a reprodução de espécies com atividade de visitação. Pode ser propriedade particular também. Então, por exemplo, tem uma região, por exemplo,
dentro de uma área, de uma propriedade, existe ali um rio e nesse rio tem um banco de areia que ele produz, e nesse banco de areia um tipo de cágado, que é como se fosse uma tartaruga, né? Bota ovos nesse banco de areia. Então cria-se naquela área um refúgio da vida silvestre, que tem o objetivo de preservar a existência desse animal e da reprodução da sua espécie. E existem dentro, né, do Ministério do Meio Ambiente, das unidades de conservação, as unidades de uso sustentável, que são ali, nas unidades de uso sustentável, segundo o texto, a conservação da natureza é conciliado com o uso sustentável dos recursos naturais, sendo permitida a coleta. Ou seja, existem as unidades de uso sustentável. Nessas unidades de uso sustentável, você, além de preservar, você pode usufruir, usar os recursos naturais que ela produz, certo? Dentre elas, nós temos as áreas de proteção ambiental, que é a área pública ou particular, com proteção da biodiversidade e organização da ocupação humana. É uma área, por exemplo, é uma área que ela vai estar, parte dela está reservada para o cultivo de soja, por exemplo, e parte dela para manter a vegetação, a fauna e a flora natural. Temos a área relevante, a interesse ecológico, que é uma área pública ou particular, com preservação de ecossistema e de baixa ocupação humana. Seguindo ali, temos a floresta nacional, que abriga vegetação e a população tradicional nativa. Reserva extrativista, que é uma área com população extrativista tradicional, que permite visitação pública e realização de pesquisa científica. Por exemplo, tem uma área de mata, de floresta, onde as pessoas ali extraem o palmito ou então o açaí. Então, em unidade de uso sustentável, você preserva o local e também consegue extrair o produto que esta área natural produz. Aqui tem muito açaí, vou extrair o açaí, né? Sem destruir as árvores que produzem o açaí. Tem a reserva da fauna, né? Área natural que abriga animais nativos. Reserva de desenvolvimento sustentável, que é uma área natural ali com a população tradicional que permite visitação pública e realização de pesquisas científicas. Reserva particular de patrimônio natural, que é uma área particular de conservação da biodiversidade, na qual são permitidas atividades diversas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma propriedade, não precisa ser do Estado, né, do governo, já tem uma propriedade particular, eu tenho uma fazenda ali, eu quero transformar ela numa reserva particular do patrimônio natural. Preservar essa área, eu não quero produzir nada nela não, eu quero transformar ela numa reserva natural. Então eu peço autorização ao IBAMA, transformo ela em uma unidade de conservação para uso sustentável. Gente, muitos pontos, se eu for explicar com detalhes, com exemplos, cada um desses vai ficar muito extensa a aula, vai ficar muito cansativo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem exemplos de cada uma dessas unidades que eu estou falando aqui, entre em contato comigo, que eu vou explicar para vocês pelo WhatsApp, ok? Aí aqui, nós já estamos finalizando, né? Nós temos aqui, como está distribuída as unidades de conservação no Brasil. Lembrando que nesta coloração aqui, são as terras indígenas, só como ela está bem distribuída, principalmente no norte e no centro-oeste, né? Que é essa região aqui, mais ou menos aqui, onde nós encontramos a maior parte das terras indígenas. E a maior parte das unidades de conservação do Brasil, as principais, né, nós vamos encontrar também nessa região aqui, né? Região do centro-oeste, norte, mas nessa região. Tem também esse mapa no livro didático de vocês. Vou deixar no Google Sala de Aula a imagem. Aqui vou mostrar alguns exemplos de unidades de conservação do Brasil. Os principais, por exemplo, nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, que fica no estado do Paraná. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A Reserva Biológica Atol das Rocas,
no Rio Grande do Sul, é uma ilha. O Monumento Natural Pedra das Flores, no estado do Rio de Janeiro. A área de proteção ambiental Costa dos Corais, né, nos estados ali de Alagoas e Pernambuco. E a reserva particular, é uma reserva particular, né, do Patrimônio Natural da Fazenda Acurizal e Fazenda Penha, no estado do Mato Grosso do Sul. Uma reserva particular, pertence a uma pessoa, não ao estado. E finalizamos aqui. Lembre-se, maiores informações, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Estou pronto aqui para ajudar vocês, não fiquem em dúvidas. Vou deixar texto de apoio, mais exercícios para vocês realizarem. Obrigado por ficarem até aqui e até a próxima.